Marcelo, você fez o lançamento do livro sábado, Isso. fez, né, lá no Rio. Parabéns pelo Obrigado. aniversário. E fez hoje aqui em Quissamã, cumpriu a agenda aqui em Quissamã. Primeiro vamos falar do livro. Como é que surgiu a ideia? E eu já ouvi assim, críticas ótimas, né, falando de toda essa sua trajetória política que se mistura com a sua própria vida. É isso, Suzy. Você conhece bem de longa data. O Viver é Perigoso é um livro meu com Bruno Paz Manso. Bruno Paz Manso escreveu República das Milícias, é um especialista na área de segurança pública, um professor da Universidade de São Paulo, jornalista também. E a gente está há muitos anos, eu e o Bruno, a gente está pelo menos há 4 anos construindo esse livro, né? É um livro na primeira pessoa, mas o Bruno faz ele junto comigo, a gente discutia cada coisa que eu vivi com a intensidade que foi, ele colocava no papel e a gente redefinia o texto. Foram 4 anos assim, eu não tive pressa em fazer, e a gente lança agora. O livro é um livro de... Eu costumo brincar dizendo que é um livro que tem ótimas histórias para ler e para contar, né, de coisas que eu vivi, das negociações e rebelião de presídios, que você acompanhou antes de eu ser deputada, né, lá em 2002, 2003, a minha vida como professor, a minha vida como parlamentar. Eu fui presidente da CPI das Milícias, todos os bastidores da CPI das Milícias, o que foi a Comissão de Direitos Humanos, a minha relação com a Marielle, o assassinato da Marielle, o assassinato do meu irmão, a própria infância de um jovem de periferia que depois, né, vai consegue chegar numa universidade. Então, como que a gente consegue colocar isso num livro sem contar necessariamente a história de uma pessoa, mas sim a história de um Rio de Janeiro que eu acho que está em disputa, que tem um potencial muito grande. O título Viver é Perigoso, que eu acho que a gente tem que correr risco para a vida fazer sentido. E, né, você falando aí do Rio, desse risco, a situação política que o Rio enfrenta hoje. É uma tragédia que era anunciada? Já tem tempo, né? Posso imaginar que você tem 8 governadores afastados e 6 governadores presos. É um negócio inimaginável, não tem nenhum lugar no mundo que tenha passado por isso. Eu acho que a população do Rio não merece. Acho que a população do Rio merece algo diferente do que isso. Os professores, as crianças, os idosos, quem construiu esse Rio de Janeiro, a cultura, cada sambista, cada músico, né, cada um, fazer com que essas pessoas possam ter uma vida marcada pela alegria, pela potência que é o Rio. A gente precisa tirar o crime da política. A gente tem que tirar o crime da política. A gente tem que fazer com que a política seja um lugar da disputa de ideias e não da disputa de interesse criminoso, que é o que virou o Rio de Janeiro. Você voltando agora, pré-candidato a deputado federal, era presidente da Embratur, deu um boom na Embratur, né, nesse tempo que você esteve lá. Quais são as suas prioridades, né, caso seja eleito? Eu acho que a prioridade é fazer com que o presidente Lula seja reeleito. Acho que isso é muito importante para o Brasil. É inimaginável um retrocesso para a gente voltar para um governo que colocou o Brasil no mapa da fome, né, que gerou tamanha devastação ambiental, né, não comprou as vacinas. Ninguém quer voltar para isso. Então, acho que a reeleição do presidente Lula é minha prioridade absoluta, ajudar nisso. Eu sou candidato a deputado federal, já fui deputado federal, né, fui líder no Congresso Nacional, e não só todas as pautas que fizeram parte da minha vida, né, como segurança pública, mas também o turismo, que eu ganhei essa pauta na Embratur. A gente fez um trabalho muito bem feito, a gente trouxe muitos turistas para o Brasil, isso gerou muito emprego, gerou muita renda, e eu acho que eu posso contribuir mais fazendo com que uma região como Quissamã, uma região como essa aqui, que tem parque, que tem gastronomia, que tem natureza, que tem história, possa começar a pensar numa substituição do petróleo para uma outra atividade. Eu acho que o turismo é essa solução, né, de curto, médio e longo prazo para todo o Brasil, não só para o Rio de Janeiro. Voltando agora para a pergunta no início do seu aniversário. Reuniu, né, personalidades lá, né, o Eduardo Bandeira de Mello, vários outros, mas me chamou a atenção o Rodrigo Pimentel lá, né, Claro. que tem uma vertente mais de direita. Sim. É possível conviver, né, e é necessário conviver com os... Mas é isso que eu estou dizendo. Qual o grande desafio do Brasil hoje? Tirar o crime e tirar a polarização estúpida da pauta. Né? O Rodrigo Pimentel é meu amigo de longa data. O Rodrigo é um cara de direita e é um cara da segurança pública, mas me respeita muito, eu respeito ele. A gente senta, a gente diverte, mas a gente conversa. Como tem que ser em qualquer família, como tem que ser em qualquer escola, como tem que ser no parlamento. O que não pode mais é o deputado selfie, que só conversa com seu próprio celular,
que ninguém conversa com ninguém, que ninguém consegue chegar a um acordo, ninguém consegue fazer uma lei que os lados que pensam diferentes possam ter acordo e fazer. A gente precisa pensar no povo, precisa pensar nas pessoas, e para isso tem que ter diálogo, né? Então é isso que eu defendi sempre na minha vida.